Sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideias e nesse tema de hoje nós vamos falar sobre um mercado que está em exponencial aqui no Brasil. Segundo a Abra Games, em 2023, mais de 1,6 bilhão de reais foram movimentados pela indústria de games nacional. E eu, junto com o time aqui do audiovisual que compõe o Lucas, junto comigo, fomos para a Gamescom. E lá nós conhecemos, além das publishers internacionais, nós também conhecemos muitos desenvolvedores aqui do Brasil. E a Gamescom esse ano, ela abriu um espaço gigantesco para esse mercado que está crescendo. Mas apesar de estar crescendo, a gente ainda engatinha em algumas questões. E por isso, eu trouxe aqui, além do Lucas, a gente vai falar com o Felipe Aidar, que é da Split Games, para falar um pouquinho sobre tanto os projetos da empresa, como com a experiência dele aí dentro desse mercado. E vamos conversar juntos aqui sobre o desenvolvimento nacional aí de videojogos. Bom, Lucas aqui com a gente presencialmente no GMI Studios, pelo GMI Play. Nós dois estamos aqui pegando um pouquinho do espaço do Trocando Ideias, para trazer o GMI Play, que fala aí de entretenimento, cultura, nerd e tudo. E também com o Felipe aqui na tela e tal, online com a gente, diretamente lá da Split, da Split Games. Isso. Perfeito. Lucas, você também, além de editor aqui no GMI Studios, você também se formou recentemente como desenvolvedor de jogos. Você está começando aí nessa área, mas você já tem, já conhece, já tem aí o seu jogo que você fez com o seu grupo. E a gente esteve lá na Gamescom. O que você achou da feira esse ano, principalmente falando aí sobre esse mercado que a gente gosta tanto, que a gente sempre, desde criança, desde moleque, a gente sempre consumiu, mas agora a gente está falando sobre de uma forma aí profissional. Então, sobre a Gamescom, eu vou desde 2023, que se não me engano foi a primeira ou a segunda edição que foi o evento aberto, quando era só Big Festival, ainda nem era Gamescom. Esse ano ela estava maior, eu acho que estava com muito mais espaço para jogo indie, tanto que tinha a área de jogos indies, o Panorama Brasil, que eram os jogos indies brasileiros, e o Big Festival, que estava espalhado pelo evento, que é a maior feira da América Latina de jogos indies. Sim. Tanto que teve premiação, tanto da Gamescom quanto do Big, que foi muito legal de acompanhar, e eu também pude absorver muito conhecimento sobre como entrar nesse mercado. Sim. E, se eu não me engano, Felipe, é justamente na Panorama que a gente encontrou vocês lá, na Gamescom. Foi, a gente já participou lá com o Entre as Estrelas, com o Boomies e com o Xavier, que são 3 projetinhos que a gente já apresentou lá, assim, desde a época do Big, como ele falou. Foi lá mesmo. Então, Felipe, e vocês, eu estive por lá, encontrei com vocês, eu estava passando lá, eu confesso que depois eu até mostro uma fotinha aqui, eu estava de Capitão América, brincando um pouquinho no sábado lá de cosplayer, e aí eu trombei, gostei bastante acho que antes da gente continuar a conversa com o Felipe, a gente entendeu um pouquinho, a gente pode passar, Felipe, o trailer do jogo aqui? Vamos passar. Brota do chão e cobre o horizonte. Fires continue to rage through the wilderness of the Brazilian Pantanal, the world's largest.
Bom, Felipe, Entre as Estrelas. Cara, confesso que quando a Lê, né, vou até falar da Lê que ela mandou pra gente o trailer e a gente passou, o Lucas viu, eu falei, nossa, cara, a gente arrepiou, tô até arrepiado até agora. Meu, a gente tá acostumado, vou falar por mim como player, né, jogador, a gente tá acostumado a produções de qualidade lá fora e a gente confessa que a gente tem um certo preconceito, fala, pô, será que a produção aqui do Brasil, né, pode se equiparar, né? E a gente viu lá na Gamescom que se equipara sim e, meu, eu não, até tomar cuidado com o palavreado porque ficou muito bom, entendeu? Fala um pouquinho pra gente sobre esse desenvolvimento aí, por favor. Primeiro eu vou falar que, sim, a gente tem uma produção de games que tem crescido muito no Brasil, né? Então a gente tem muita coisa legal que está sendo feita por vários estúdios, né? E eu acho que às vezes é porque a gente não conhece mesmo, né? É um mercado que está começando, então às vezes a gente às vezes a gente nem se liga que o jogo que a gente está vendo talvez é produzido por uma galera brasileira, né? E o Entre as Estrelas, né, a gente abriu agora a nossa página na Steam dele, né, a gente está produzindo ele há alguns anos, vai fazer mais ou menos 2 anos que a gente está produzindo ele. Ele é feito aqui pela Split. A Split ela é um estúdio primeiro de animação, né, o Split Studio, a gente já tem anos aí trabalhando com animações para grandes projetos, e agora a gente está com essa nova missão aí de fazer agora jogos. Então a ideia é que a gente está pegando todo o nosso conhecimento em animação, em arte 2D, e agora a gente quer passar isso para essa mídia nova, né? Então acho que um pouco do que impressiona é porque a Split já tem um histórico de animação e arte que é muito tradicional já. E agora o nosso desafio está sendo colocar isso num jogo. Esse está sendo o desafio, assim. E aí você, Lucas, que você como desenvolvedor aí, vou dizer, tá começando, está formado, mas está aí entrando no mercado. O que você achou aí do trailer? Empolga, né? Empolga, que nem eu falei quando a gente viu a primeira vez, arrepiei, sinceramente. Eu fico pensando na dificuldade que foi o tamanho da equipe que vocês usaram para poder fazer, porque a arte é algo que realmente chama muita atenção. Como você falou, é um estúdio de animação, então você já tem uma certa experiência nessa área. E eu tenho até uma pergunta: foi difícil essa questão de você sair da animação 2D só para outras mídias e ir para o jogo? Teve alguma dificuldade nessa transição? Ou foi bem tranquila? Eu acho que tem mudanças, né? Eu entrei na Split, já na Split Games, né? Eu sou game designer, então eu trabalho com a parte de jogos mesmo. Na verdade, eu falo que eu sou uma negação de animação. Eu admiro muito tudo que as outras pessoas da Split fazem, mas eu não sou um ótimo ilustrador, desenhista, animador. Eu sou um game designer e um narrative designer. Eu escrevo roteiro também. Eu acho que, mas eu percebo que existe sim diferenças, né? As pessoas têm as técnicas e tudo mais, mas o processo de games é um processo bem específico, né? Quando você está fazendo algo de audiovisual, eu percebo que você tem muito controle sobre o que está sendo visto. Então você sabe exatamente como que é a animação que você quer, qual é o enquadramento que você quer, quanto tempo isso tem que durar. E quando você está falando de jogos de videogame no geral, a coisa complica um pouquinho mais porque ela tem um fator adicional que é o jogador. O jogador está controlando, ele faz parte dessa experiência. Então, eu acho que um dos desafios, um dos aprendizados é como pegar toda essa técnica, né, que a Split tem de animação e passar para essa nova linguagem em que você pode às vezes ter o enquadramento mais lindo do mundo, mas vai ter ali um carinha que vai pegar o controle e ele vai ficar fazendo o personagem pular, ir para esquerda e para direita. E daí vai quebrar o seu enquadramento bonito, né? E às vezes você quer ter uma animação muito linda, mas o cara só quer pular. E se demorar muito para pular porque a animação é bonita, o jogo fica mais chato pro jogador. Então eu acho que um dos desafios que a gente teve, e a gente está sempre tendo, né, aprendendo e lidando,
é agora passar todo esse conhecimento que a gente tem de animação para esse universo dos games que tem certas coisas mais específicas, né? Acho que então, é isso. Você tocou num ponto, Felipe, que é exatamente o que eu ia perguntar. Que você animar, fazer cinema é justamente isso. Você conta uma história fechada, né? E a influência do público é se você conseguiu contar essa história, né, da maneira que você esperou, se você transmitiu essa mensagem. O game, quando vocês pensaram o Entre Estrelas, pensando, né, que vocês são um estúdio de animação, contar essa história, a história que vocês queriam transmitir, o resultado que o jogador vai fazer, a ação que ele vai fazer, de certa forma muda. De repente, eu queria que o jogador tivesse ali um impacto triste, eu quero que fique, chocado naquela cena, mas talvez ele não, ele vai ficar tipo empolgado, ele vai ficar com medo. Vocês conseguem controlar isso? Tentaram controlar isso de alguma forma ou não? Deixaram mais aberto? Eu acho que essas coisas você controla até certo ponto, né? Eu acho que você controla se você está levando em conta que você tem um jogador. Né? Eu acho que se você leva em conta que sim, a pessoa que está jogando, né, que a pessoa pode querer muito descobrir um pedacinho que está escuro de grama ali, que parece ter algo secreto, e ele vai focar naquilo, né, e daí talvez ele não perceba alguma outra coisa que você colocou do outro canto da tela, né. Mas eu acho que se você começa a pensar um jogo pensando nisso, pensando que existem essas possibilidades, você consegue conduzir o jogador, sim. Né, o jogo, só para também falar um pouquinho da história, né, a gente está contando a história de duas irmãs no Pantanal, duas irmãs indígenas, e elas se separam em um ataque de grileiros que acontece na aldeia delas, né. Então, assim, a gente tem alguns pontos que são muito claros pra gente, né, a gente não quer que ninguém ache que um ataque de grileiros é divertido, né, a gente quer causar emoção, esse sentimento. Eu acho que o trailer já mostra muito isso, né. Mas a gente, eu acho que também é um desafio, como eu também estou cuidando da parte de narrativa, né, do jogo, o desafio é você conseguir contar essa história, mas sempre levar em conta que essa história, ela, como qualquer jogo, ela vai ser contada junto com o jogador. Eu acho que essa é a diferença do cinema, por exemplo, né. A história é contada junto. Ele está vivendo aquilo, embora a história já esteja estabelecida, e ela tenha, né, tipo, a gente não está falando de um jogo mundo aberto, né, a gente está contando uma história, um jogo linear. Por mais que você tenha um começo, meio, fim, né, essa história para o jogador acontece ao vivo para ele, né. Isso é diferente de uma história do audiovisual, por exemplo, que ele já está assistindo algo. Lucas, agora trazer você aqui para essa discussão, porque você comentou, Felipe, nós temos aí uma história de duas irmãs, né, Pantanal, grileiros, né, ou seja, tem muita história, tem muito conteúdo até educativo. Eu não sou formado, nunca frequentei uma faculdade de desenvolvimento de games, já fiz saga, já tive algumas coisas, mas eu não sei o que vocês têm a dizer. Você falou, sou na parte de roteirização, trabalhar essa questão de levar um pouco de cultura, porque tem muita gente que acha que jogo é só joguinho de criança, né, só tirinho. Né? O que na faculdade, o que vocês têm de conhecimento para trazer uma história que traga tipo conteúdo mesmo, aprendizado para as pessoas? Então, aqui, assim, na minha visão, primeiramente, antes de tudo, um jogo é uma forma de arte como todas as outras. Eu escolhi por na minha visão, ser a mais imersiva. Como o Felipe falou, a gente não é diferente do cinema, que você está vendo com a história, uma série, ou até um livro que você está lendo e imaginando. Toda aquela história está sendo contada e você está participando dela. Então, primeiramente, é uma forma de arte. E uma forma de arte ela pode vir de muitas maneiras, inclusive de protestos. Então tem muito essa questão das pessoas acharem, joguei só de tirinho, joguei ensina a matar, e esse tipo de coisa. A gente já viu 500 notícias aqui, principalmente no Brasil. Eu acho que projetos que nem esse aí, da Split, que é o Entre as Estrelas, eles
despertam não, eles mostram mais essa visão que o jogo não é só isso. A gente tem problemas acontecendo e que a gente tem que fazer alguma coisa. No caso do Entre as Estrelas, as queimadas na Amazônia, nos Pantanais, eu acho que é uma coisa interessante, é uma coisa que eu ainda sou muito novato, querendo ou não, acabei de me informar, e é uma coisa que eu quero muito aprimorar conforme eu for desenvolvendo também. E só um adendo que nem o Fê estava falando de roteiro, até o roteiro de um jogo ele é feito de uma forma diferente que a gente tem que levar em consideração o jogador. Porque se a gente leva em consideração o jogador, o roteiro não funciona direito. Mas é mais ou menos isso. E aí, Felipe, o que você conta pra gente? Porque quero seguir, né, por um caminho com essa pergunta, mas que é justamente isso. O quanto os jogos hoje podem ensinar, né? Eu acho que tem uma coisa que né, a gente já puxou um pouquinho isso, né? É a questão de que eu sou formado também em teatro, e eu lembro muito de um professor meu de teatro que falava que qualquer obra de arte é política. E então qualquer jogo, mesmo se a gente pegar, sei lá, esses Call of Duties, né, tipo um jogo de tiro, eles são políticos, eles têm um posicionamento, eles estão falando, por exemplo, dos heróis americanos que estão atacando outros países. Todos eles têm alguma mentalidade política por trás, né? E então todo jogo, de certa forma, ele está passando uma mensagem, como toda obra de arte. E quando a gente está falando né, agora a gente está falando desse mercado brasileiro de game, é a chance da gente falar dos nossos problemas e das nossas questões, né? E educar as pessoas, de certa forma, também, né? Trazer para elas assuntos que talvez não façam parte do dia a dia delas, mas de uma forma divertida, interativa, né? E imersiva. Quando a gente pegou a ideia dos ataques de grileiros no Pantanal, isso acontece todo dia no Brasil. Isso acontece direto. E a gente também, a Split é um estúdio daqui de São Paulo. A gente também não tinha tanto conhecimento assim, a gente só tinha vontade, mas a gente não tinha o conhecimento também. E a gente começou a fazer pesquisa de campo, a gente tem pessoas indígenas na nossa equipe, a gente foi fazendo um monte de pesquisa, a gente fez pesquisa de campo, a gente foi até esses lugares, a gente também tem conversas com acadêmicos que estudam essas questões, com pessoas indígenas que trabalham tanto na arte quanto na pesquisa, na direção do projeto, para conhecer, para fazer uma representação profunda desse tema, para que as pessoas que joguem conheçam um pouco desse mundo, né? E dessa história. E eu acho que o legal dos jogos e de qualquer obra de arte, né? A gente está contando a história de duas irmãs, por exemplo. E essa é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa consegue se identificar. Sobre duas irmãs que se amam, que se perdem. E o amor. Basicamente, a gente está falando do amor entre duas irmãs. E a partir disso, a gente está apresentando toda uma cultura que às vezes muitas pessoas não conheçam, né? Eu acho que esse é o legal de produzir arte, né? E game art também, acho que é isso. Sim. Felipe, eu fiz essa pergunta, né, justamente para a gente, porque aqui no GMI a gente atende clientes de um ramo, né, que é do transporte, aí temos outras ramificações dos setores, mas em grande maioria são empresas que não têm nada a ver com o mundo de games. Né? Uhum. Só que a gente gosta de expandir, né, o mercado, e a gente quer muito mostrar, né, que os jogos eles podem servir também, por exemplo, como assim, para contar uma história, a gente pode também elucidar um serviço, né, ajudar a desenvolver algo para que uma empresa se explique melhor no mercado, ou se apresente melhor. Você tem conhecimento com relação a isso? Na Split vocês fazem esse tipo de material? Ou você, com a sua expertise, o que você tem para dizer? Por quê? Porque é justamente para a gente tirar essa visão de que jogos, lógico, não diminuindo, porque eu adoro como entretenimento, né? Eu consumo muito como entretenimento. Mas falando assim, né, da visão mercadológica do jogo.
né? Como que eu posso usar um jogo de videogame para ganhar dinheiro? Olha, eu acho que existem várias maneiras que, tipo, jogos têm um apelo de mercado. Você tem tanto essas, como a gente fala, não sei se vocês já ouviram, mas provavelmente vocês já ouviram essa coisa que é falar gamificar. A gente vai Gamificação, né? gamificação, né? É, acho que existem várias maneiras de você fazer isso. E a gamificação pode vir tanto como uma coisa publicitária, né? A gente vai fazer uma, uma publicidade que não é só estática, mas é algo que a pessoa interage, ela tem que acertar um alvo, e a gente gamificou a publicidade. Pode ser algo educativo, né? A Split tem essa vontade de começar a produzir mais jogos, principalmente mobile, que sejam mais educativos. Você, é Lucas, né? Isso. Você falou da faculdade e tudo. Quando eu fiz faculdade, um dos jogos que eu tinha que fazer era um jogo educativo, e era um jogo de ensinar Libras, Olha aí. né? Nossa, que legal. Isso é uma coisa que a gente pode fazer com jogos também. Para você pensar como é que eu posso apresentar uma coisa nova e ensinar de fato, não é só tão abstrato, assim, eu vou fazer as pessoas entenderem uma cultura. Não, eu vou de fato ensinar alguma coisa para elas. É tudo um processo de gamificação, e isso é uma coisa que tem sido muito feita, né? Porque você pega a atenção da pessoa, e é muito mais fácil da pessoa aprender algo e se interessar. Por isso que também a gente tem muita publicidade gamificada, né? Você abre o Instagram, às vezes, tem alguma coisa pra você clicar e é uma propaganda que, de repente, abre um outro negócio. Ou esses ads de aplicativo gratuito, né? Que eles não são mais estáticos. Agora você consegue controlar e testar a brincadeirinha, né? Para você não se sentir tão incomodado em só assistir, né, o vídeo. Exatamente. E, de certa forma, isso fixa na sua cabeça. Fixa muito mais na sua cabeça, porque você começa a associar aquele pouquinho que te envolveu naqueles 15, 30 segundos, aquilo lá fica na sua cabeça e você começa a associar com o nome da marca que apareceu, ou o nome do jogo que apareceu, né? Eu não vou citar nomes de empresas, mas recentemente uma construtora fez uma estratégia que ela criou basicamente um The Sims, né, que você construía o seu personagem, você tinha o seu apartamento e você dizia ali, eu gosto de um apartamento de 3, 4 quartos, eu quero numa região tal de São Paulo, e nisso, querendo ou não, ele ia absorvendo esse metadados, né, das pessoas que entravam, então, e já tinham até uma ideia de renda, quanto que você quer, sabe, quanto que você... Então, ou seja, são várias estratégias que os jogos, né, saem aí das plataformas, né, de entretenimento, né, de você atrair somente a questão para você usar isso de uma forma estratégica também, né? Porém, a gente tem uma questão aí que é justamente por conta desse preconceito, né, que eu queria que vocês falassem, que é justamente sobre o preconceito com relação aos jogos, que o Brasil... a Split ou seja, saiu de uma animação, né, da parte de animação para fazer a questão de games, porque eu tenho certeza que antes fazer games, como é muito caro, né, um processo mais, né, custoso, é mais difícil você investir. Como é que tá? A gente está engateando ainda, a Abra Games está aí, a gente tem uma associação agora que cuida de jogos e tudo, mas tá suficiente? Ou ainda engatinha muito a questão de, putz, eu preciso conquistar empresas nacionais para investir? Ou tem que correr lá para fora? Quem quer responder primeiro? Assim, eu posso responder primeiro assim. Na minha visão é que empresas brasileiras, pelo que eu ando vendo, elas estão muito dispostas a investir essas coisas. Eu acho que a maior barreira é o público brasileiro. Eu tenho uma certa experiência que parece que o público brasileiro, como você falou mais cedo, tem um certo preconceito com coisa nacional, sendo que muita coisa desenvolvida nacionalmente é muito boa. Então, eu vejo empresas grandes, bancos grandes, investindo em projetos pequenos, tanto brasileiros. Só que fica mais fácil você acabar lançando lá fora.
Mas isso é uma visão que eu tenho que não quer dizer que é a realidade, né? Tanto é que temos jogos que são lançados lá fora em inglês, que ninguém sabe, tá baixando, aí depois que você sabe, putz, isso é brasileiro. Sim. E aí, Felipe? Eu acho que a gente, assim, pensando no mercado de games, a gente tem um mercado que é esse mercado maior, né, esse mercado dos jogos grandes, e a gente tem um mercado indie. E eu acho que uma boa parte do público dos jogos indie, eles se interessam por jogos nacionais. Eles até se... Quando você fala, tem um jogo nacional novo sendo feito, tem sempre um público cativo, assim, que começa a acompanhar. E o Entre as Estrelas, por exemplo, foi isso. Quando a gente anunciou ele, que a gente anunciou ele no Catarse, a gente conseguiu um boom, assim, de atenção. E até hoje a gente tem o nosso canal do Discord e todos os dias entram pessoas novas. E agora que a gente colocou a página na Steam e a gente teve uma divulgação internacional até, estão surgindo pessoas de fora agora, né? Mas a gente sempre tem um público majoritariamente brasileiro, assim. Eu acho que o público indie, eles se interessam muito por jogos brasileiros. Eu acho que é uma coisa que está começando a ficar grande agora no Brasil, assim, essa produção de jogos 100% brasileiros. A gente já tinha estúdios que faziam e fazem há muito tempo, mas uma coisa que acontecia muito era o que muitos dos nossos artistas, artistas no sentido mais geral, não só quem está desenhando, artista de jogo, os nossos programadores, os nossos modeladores, toda a galera que trabalhava com o jogo, inclusive a boa parte das empresas brasileiras de jogos, até há pouco tempo, elas concentravam mais em prestar serviço para a indústria de games internacional. Então tem muitos jogos que você às vezes consome, que são jogos americanos e tudo mais, e que tem uma galerinha brasileira que trabalhou por trás. E acho que agora a gente tem sim um mercado que está crescendo, a gente tem muito mais leis de incentivo, a gente tem essas feiras, como a gente falou, da Gamescom, a Big, que estão trazendo um destaque para a produção que é brasileira mesmo. É o jogo, a ideia é brasileira, o tema é brasileiro, né? As empresas são brasileiras. Eu acho que isso tá mudando um pouco. Então eu acho que você falar que é uma coisa do Brasil, hoje em dia, dá até um certo destaque. Justo. E como tá lá fora, Felipe? Como você que já tem, como é que tá a aceitação do nosso produto lá fora? Eu posso falar do Entre as Estrelas, porque eu não vou falar Porque o Entre as Estrelas, a gente, sempre que a gente apresenta, acho que também foi a primeira coisa que vocês falaram, né? A animação é bonita, chama atenção, né? Emociona. E isso tem tocado muito as pessoas quando a gente apresenta para o pessoal internacional. Inclusive, a gente conseguiu um prêmio da Unity, Legal. que é a Unity, falando de termos bem gerais, seria o motor em que a gente desenvolve o nosso jogo, a engine do nosso jogo, né? Eles têm uma espécie de um edital sobre jogos que eles consideram que têm relevância humanitária. E a gente conseguiu. A gente recebeu esse prêmio da Unity recentemente. Então a gente... existe uma recepção grande também. E quando a gente mostra algo que também foi uma preocupação nossa, vamos mostrar um trailer bonito, bem feito também. Quando a gente mostrou esse trailer, eu acho que as pessoas se identificam. E é o que eu falei um tempinho antes, que é isso. As pessoas podem não conhecer a cultura brasileira, podem não conhecer a cultura indígena, mas elas se identificam com um sentimento. E é o sentimento dessa história de duas irmãs que emociona, é a música que emociona, e eles se interessam por uma cultura que é diferente da deles a partir disso, né? Eu acho que o jogo tem sido bem recebido. A gente tem ficado bem feliz com a recepção que ele está tendo agora lá fora, assim. Felipe, a gente está chegando ao final, né, da nossa entrevista, mas antes eu queria, falando aí sobre essa questão, né, do desenvolvimento ainda e da aceitação, tá, beleza, a gente está crescendo, mas o que ainda falta? O que vocês sentem ainda que, putz, a gente precisa melhorar?
que a gente precisa tipo, de mais incentivo, ou de repente aí até para o Lucas, né, que está começando, né, para o pessoal empolgar, né, para o pessoal, putz, eu tenho mercado, eu consigo trabalhar aqui, por exemplo, você está na Split, mas pô, eu consegui trabalho nessa área, como é que tá? Ó, não, é que eu vou tentar falar algo sem ser pessimista, mas sendo realista, porque eu também eu tenho também uma formação com teatro, né? Então, assim, eu tenho uma relação aí com as artes no geral. Qualquer produção artística no Brasil, ela é um desafio. Então, assim, falta incentivo, falta em todas as áreas. Falta um incentivo. A gente poderia ter muito mais incentivos de editais, financeiros, para arte no Brasil, assim. Eu acho que, especificamente sobre os games, eu acho que a gente está num momento no Brasil que, pelo menos, assim, na minha percepção, tá até um pouco diferente de como está sendo no resto do mundo em relação aos games, porque você está tendo muitas notícias lá fora de layoffs e de demissões, e aqui no Brasil a gente está tendo um pouco o inverso, assim, a gente está tendo, sempre você encontra alguém procurando, oferecendo alguma vaga ou com algum projeto novo. Então a gente está passando por um processo de expansão, eu acredito, exatamente porque, como eu falei, tem mais editais do que tinha antes, ainda não é o bastante, mas a gente tem muito mais, e eu acho que também, para quem está entrando agora, né, começando, para quem ainda nem entrou no mercado, tá em faculdade, ou quer estudar isso, né, existe no mundo dos games maneiras muito legais de você colocar o teu trabalho no mundo. E isso é muito legal. A gente tem ferramentas, né? A gente tem sites em que as pessoas podem disponibilizar o jogo que elas estão produzindo de graça para as pessoas conhecerem. E isso é uma maneira de você ser visto. A maior parte das ferramentas de desenvolver jogos, elas são gratuitas. Se você não se você não prevê que você vai ganhar muito dinheiro com o seu jogo, está fazendo algo menor, essas ferramentas podem ser gratuitamente utilizadas. Então é uma maneira que você pode aprender no seu próprio ritmo, em casa, né, com uma galera que quer aprender também, cada um se especializa numa área e vai treinando. Eu acho que existem várias formas. Inclusive, toda vez que pergunto essas coisas de mercado e tal, eu gosto de falar que também, assim, procurem. Existem editais que são editais de primeiras obras, tanto privados quanto públicos. E para quem quer começar, ou para quem não tem muita experiência ainda, é uma maneira de, se você tiver um projeto, uma ideia legal, escreve e tenta enviar lá. Não vai ser muita grana, mas é uma maneira de você dar um início, sabe? E mesmo se não for aprovado, pelo menos você teve que pensar na sua ideia e pensar como você está falando ela para outra pessoa. Isso também é muito importante no mundo dos games. É você saber como que você está explicando o seu jogo. Exatamente. Acho que em qualquer negócio é isso, né? Mas você precisa aprender a comunicar a sua ideia. Então, eu acho que para qualquer pessoa, tenta enviar, escrever um projeto, vai ajudar a você saber o que falar. E você, Lucas, o que você tem para falar? Eu sei que você está começando, mas o que você viu desse pouco que você já tem de experiência, até no desenvolvimento do seu jogo, sei que você já tem um. Sim, tô começando a desenvolver um junto com a galera que se formou junto comigo. Sim, minha experiência basicamente é os projetos da faculdade e as game jams que a gente participa, que é algumas feiras de você tem uma semana para fazer um jogo, que para mim é ótimo para pegar experiência. E que nem o Fê disse, tem muita plataforma para você colocar seu jogo à mostra. Tanto se você quiser arrecadar alguma coisa, quanto só para o pessoal ver. Nossa, isso aqui eu fiz, eu quero que o pessoal veja. Tem realmente bastante e assim... Ele falou, o mercado indie, eu sempre realmente vi muita receptividade. O público geral, eu não sei, mas o mercado indie... sempre vi mesmo, eu amo o jogo indie também, eu acho que eu tenho mais na minha Steam, na minha Epic, jogo indie, mas eu acho que é um mercado que tá crescendo, realmente está crescendo e que tá tendo muita oportunidade, aqui especificamente, na Gamescom mesmo, eu vi muita empresa grande contratando, tinha alguns stands lá que estavam distribuindo formulário para as pessoas, é questão mais do público tá se especializando agora.
Mas é isso. Então é isso, Felipe. Você, deixa aí pra gente um pouquinho mais sobre a Split, questão do lançamento do Entre Estrelas. Já rolou? Vai rolar? Como é que vai ser? Onde a gente acha? Como a gente joga? Eu já quero jogar. Então eu tô com minha colinha aqui, eu vou pegar minha colinha aqui para colar certinho. É o seguinte, a gente acabou de divulgar a página na Steam, então já pode ser colocado no wishlist, já pode seguir a página, que sempre que a gente tiver alguma novidade, a gente vai atualizar a página, né, lá na Steam. Eu não tenho como falar ainda qual que é a nossa previsão de lançamento, eu não posso falar ainda datas, mesmo porque se eu chutar alguma data depois eu vou levar bronca, se tanto das O GTA pessoas que 6? estão fazendo o jogo... então, eu vou levar bronca tanto da galera que tá fazendo o jogo, como depois de quem for fã e ver que o prazo não foi cumprido. Então não temos data fixa, mas a gente tá produzindo uma demo do jogo. A gente está produzindo, a gente acredita que até o fim do ano a gente vai ter novidade. E a gente tem as nossas páginas, para quem quiser seguir, tem tanto na Steam quanto tem no Instagram. A gente tem também a página da Split Studio, para quem quiser ver mais coisas que a Split faz, não só games, para ver o que a gente tem também no que a gente já trabalhou de animação e tudo mais. A gente tem o nosso Discord, que também é Entre as Estrelas. E para quem quiser procurar, internacionalmente, o nosso jogo também ele tá com um nome que é um nome Guarani, que a gente quis também acrescentar isso um pouquinho a mais na versão internacional, que é Tekorra. Tekorra, A Tale Among Stars. Mas aqui a gente ainda está chamando de Entre as Estrelas. Acho que é isso. Levando até a nossa cultura pra fora de um jeito diferente, né? Vai fazer o gringo lá e o que significa, né? Então, Tekorra é sonoro, mas o que será que significa? Daí começa... Bacana. Quer acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Na verdade, só fazer uma última pergunta. Qual foi a maior dificuldade ou a área que deu mais trabalho para vocês desenvolverem? Tá. Eu sou game designer, mas eu tô trabalhando muito mais na narrativa. Eu sou o lead de narrativa lá no Entre as Estrelas. Mas eu acho que a gente ainda tá produzindo, né, o jogo. Então, assim, eu não vou te falar qual que foi a que deu mais trabalho, porque a qualquer momento alguém pode dar, né? Mas eu acho que o maior trabalho que a gente teve, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tá meio que passando por isso agora. A gente meio que tá resolvendo essa questão, que é o fato de que é um estúdio mais focado em animação. Acho que esse foi o maior desafio. É a gente entender e conseguir dialogar com as pessoas. Porque às vezes os termos que a gente usa em jogos são diferentes dos termos que eles usam na animação. E a gente tem diretor, né? Tipo, tem alguns diretores do projeto que são da animação. Então, às vezes, você fala alguma coisa, tipo, a animação da personagem tá estranha. E ele fala, não, mas ela tá andando certinho, o pé tá se movendo. Não é disso, eu tô falando da velocidade da programação do negócio. Né? Acho que esse foi a maior parte do problema, sabe? O vocabulário, a formação de um vocabulário e a criação de um roteiro. Né? O roteiro da minha parte foi muito difícil criar um roteiro que conseguisse englobar tudo, e a gente tem uma pesquisa para fazer, né? Eu não tava falando da vida desse cara branco de São Paulo, né? Então eu tinha menos coisa para falar, sabe? Então daí você ter que procurar e conversar com outras pessoas também é uma coisa, um vai e volta. A gente passou por muitas alterações de roteiro, porque às vezes a gente tinha algumas ideias legais e daí você ia ver e não tinha nada a ver com a visão. Guarani caiu. O Lucas, a gente falando sobre o desenvolvimento de um card game, e ele me falou do GDD, eu falei, meu Deus do céu, só o GDD de um card game é o trabalho todo desse, imagina de uma animação, né, com um roteiro mais complexo, isso é louco. O GDD que é o Game Design Document, né, é uma pilha de coisas e é grande, viu? Bom, pessoal, o tema
é muito empolgante para nós, para mim, para o Lucas e para o Felipe, com certeza, né? Porque eu tenho certeza que o Felipe também hoje trabalha com isso, mas deve ter crescido assim como eu, jogando muito, né? Artista também, né? Eu também sou ator, então eu sei bem como que é toda essa questão de juntar a história, contar uma história e aí interagir com a história, né? E fazer com que as pessoas entendam essa história e principalmente, né? Aceitem a minha história e comprem o meu trabalho e divulguem, vão lá assistir, que um amigo vá lá, goste, né, que empresas me contratem, né, que eu trabalhe bastante, a gente consiga. Então, é um mercado bastante, mas que cresceu muito no Brasil. Né? E obrigado, Felipe, por ter aceitado esse convite, porque esse não vai ser o primeiro. Quando o Entre Estrelas sair, vamos trazer você de volta aqui, fazer um novo para a gente entender, de repente trazer mais pessoas da equipe para a gente falar, mostrar o jogo, divulgar, jogar um pouco junto aqui no Trocando Ideias e aí entender, tanto com você que fez o roteiro, com o animador para saber as dificuldades, para o mercado entender que também a gente consegue levar esse produto, né, para outros ramos, para uma escola, né, para dentro de uma empresa, né, e a gente conseguir de repente aí que o mercado cresça ainda mais e seja tão forte quanto lá fora, né, que o pessoal lembre de jogos, fiquem esperando jogos nacionais lá fora e que as empresas aqui cresçam ainda mais e isso gere ainda mais o quê? Emprego para a gente, mais oportunidades. Beleza, Felipe? Beleza. Obrigado, Tudo. mais uma Obrigado. vez. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos aqui com mais um Trocando Ideias junto com o GMI Play. Até a próxima.